Hora de começar a live da Sônia Jordão, né? Estou aqui, vamos começando. Tema que eu gostaria de tratar hoje é ética. Ética tem a ver com respeito, e eu acho que para você conseguir bons resultados com a sua equipe, ética tem a ver com integridade, que é fazer o certo mesmo que ninguém esteja observando, tem a ver com honestidade, mas principalmente tem a ver com respeito. Respeito ao direito do outro, né? Respeito a uma série de coisas. Quem tá aí da Agência em Foco? É a Lília ou a Luciana? Quem que tá aí? Se for a Lília quer entrar aqui para bater papo com a gente? Vai ser legal você aqui. Esse tema acho que tem a ver com você. Acho que você vai gostar de conversar sobre esse tema comigo. Quer entrar aí? Será muito bem-vinda. E o que é a ideia? A ideia é falarmos de algumas coisas que podem ajudar as equipes a se tornarem melhores, conseguir melhores resultados. E sempre que eu tenho algum especialista, alguém que eu acho que pode ajudar, eu chamo para vir conversar comigo. Vou te chamar aqui, Lília. Ai, que legal. Você acha que tem muito a ver com o que eu quero falar hoje. Acho que você pode nos ajudar bastante, porque você é bem mais jovem, né? Então, tem um pouco a ver que eu quero falar também de diversidade. Diversidade nas equipes. Te convidei aí, falta você aceitar para você entrar. Vem aí, vamos conversar um pouquinho. Ah, pronto. Acabou a boneca. Tudo bem, dona Sônia? Nossa, que bom você aqui. É A um prazer estar aqui com você. Lília é a moça do marketing digital. Isso. Ela é boa. Ô, Lília, sabe o que eu estava querendo? Olha só, eu estou falando Hum, todos os dias sobre conseguir melhores resultados com a sua equipe. uhum, E o que aconteceu? Eu falei de planejamento, falei de comunicação, falei de delegar tarefas, de feedback, nós falamos de relacionamentos, ontem, depois falei de características dos líderes. Então, hoje, o que eu queria falar para os líderes? Da importância dele cuidar da equipe no sentido da ética. uhum, Ética no sentido de respeito. Respeitar o direito do outro. sim, Respeitar o direito seu liderado e respeitar o direito do seu patrão também. Porque o uhum, patrão também tem que ter o direito de ganhar dinheiro, de ter lucratividade, sim, sabe? E também queria juntar esse negócio da ética com uma outra coisa que chama diversidade. Eu vivi no início desse século, né, desse milênio, final do século passado, início desse século, um problema que as empresas só queriam contratar os jovens. Foi quando chegou a internet. Então, as pessoas mais velhas não tinham lugar nas empresas, era um problema sério. Hoje, as empresas já viram que é bom ter a experiência da pessoa mais velha e a uhum, energia da pessoa mais jovem. E a sim, diversidade nas equipes é uma coisa muito importante. Diversidade no sentido de você. E aí tem a ver com a ética e com o respeito também. Que é a diversidade no sentido de você ter na equipe pessoas muito mais jovens, pessoas mais velhas, que é uma diversidade. Você ter negros, amarelos, índios, brancos, pessoas de cores, de pele diferente, isso não tem nada a ver com competência. uhum, Pessoas de sexo diferente, pessoas de isso. religiões diferentes, pessoas, hoje tem o tal do LG, nem sei, é tanta sigla, acho que é LGBTQIA+. LGBTQIA+, um negócio aí, é Isso. tanta sigla. Mas o respeito, o que a pessoa faz na intimidade dela é problema dela.
mas a competência dela não importa se ela é hétero ou homossexual, o que que ela é, não O importa. negro, o branco, O branco, azul, não importa. amarelo. Concorda? O respeito tá. O que Concordo. você me fala disso? Você acha que para você conseguir bom resultado na equipe, esse é uma coisa importante? Gente, é o seguinte, Instagram da Lília é Agência em Foco. Entra aí e vamos para poder ver essas lives e contribuir com alguma coisa. Se tiver alguma dúvida, pergunte para mim, para a Lília, fique à vontade. Para, Lília. Então, Sônia, olha, é um assunto bem atual, né, esse que você está colocando, porque eu tenho a agência em Foco Produções, junto com a minha sócia, a gente está aumentando aí a nossa equipe, e assim, nós temos até um estagiário nosso, ele é negro, nós temos um outro novo que entrou que ele é gay, e eu adoro, inclusive quando eu fui aí no sábado, que a gente conversou assim, foi sensacional a ideia de troca de cabeça, sua cabeça, o seu olhar para o mundo, o seu olhar para a vida, o seu olhar para o mundo empreendedor, contribuiu muito para mim como profissional. Então, assim, essa diversidade hoje no mundo, né, no empreendedorismo, ela tem que ter, ela tem que existir. Exatamente porque se eu sou negra, se eu sou branca, se eu sou azul, amarela, vermelha, enfim, isso não diz o meu potencial, isso não diz quem eu sou como pessoa, como caráter. É uma coisa que a gente preza muito, é o caráter, é a honestidade, é a transparência, essa transparência entre o time, né? Se você disse que disse, então você disse. Se você disse que não disse, não disse. Como que a gente vai contribuir, então, para melhorar esse problema que foi causado por um ruído? Então, assim, essa transparência não tem nada a ver, como você falou, né? Não tem nada a ver com quem eu durmo ou deixo de dormir, não tem nada a ver com a cor da minha pele, o tom do meu cabelo, né? Eu adoro os meus cachos, e enfim. E eu também então, gosto assim... dos cachos, mas o meu é muito liso. Eu, de vez em quando, eu faço, como é que chama aquele negócio? Faço um negócio para ficar enroladinho, vou até fazer de novo. Então, assim, a gente, né, eu tô nova ainda no mercado, e assim, essa diversidade que você falou, colocar uma mente mais experiente dentro de uma equipe de jovens, traz um olhar totalmente diferente e nos ajuda a errar menos. Sabe como é que são as coisas bem interessantes? Eu uma vez tive a oportunidade de ver uma entrevista do Rivelino. Olha, eu não gosto de futebol, eu gosto de vôlei. Meu esporte é vôlei, tá? Uhum. Mas eu vi o Rivelino, quando é seleção brasileira, a gente gosta. E o Rivelino, Sim. Não sei se você conheceu, ele foi tricampeão em 70. Mas eu vi uma entrevista dele que me marcou profundamente, foi o seguinte, eles já estavam mais velhos e vieram jogar aqui em Caeté. O time de Master contra a Seleção Mineira de Futebol. A Seleção Mineira de Futebol, na época, tinha um tal de Reinaldo, que era um goleador, acho que jogava no Atlético, não tenho certeza não. Mas então tinha a Seleção Mineira, eles fizeram a Seleção Mineira para enfrentar a Seleção de Master. Na Seleção de Master tinha o Rivelino, tinha um tal de Júnior, que jogava, acho que no Flamengo, Zico, eu lembro do Zico também. Tinha opção, Toninho Cerezo, tinha opção de gente mais velha jogando contra os jovens. A turma dos velhos, tudo tinha mais de 40 anos, sabe? Na época. E aí os velhos ganharam dos novos de 4-2 ou 5-2, negócio assim. Aí perguntaram pro Rivelino assim, mas como os outros corriam muito mais, e sabe, e tudo, como é que vocês conseguiram ganhar? Aí ele falou assim, sabe por quê? Porque para ir de um ponto ao outro no campo, eles precisam às vezes de 10 passes. E nós, com 3 passes, nós chegamos lá. As pessoas mais velhas conseguem errar menos, você falou, elas conseguem fazer, porque elas já passaram, já erraram por aquilo e tudo, então elas, às vezes, intuitivamente, sem nem ver, elas conseguem fazer, acertar mais
em função da experiência de vida dela. Então, na equipe, quando você tem uma pessoa mais velha e uma pessoa mais jovem, pode ser que tenha uma série de conflitos por causa disso. Às vezes é uma equipe de pessoas mais velhas e entra um mais jovem cheio de vontade de garra. Ou uma equipe de mais jovem, entra um mais velho, mais tranquilo e tudo. E isso, às vezes, pode Dá ser... choque. Pode dar choque. Então, o líder tem que ter esse cuidado de... E também, né, quando a gente fala a diversidade de idade, das gerações, né? Nós até falando das gerações, a Ronara acho que falou das gerações X, Y, eu falei, eu não sou nada disso, eu sou baby boomer, né? Eu sou de outra geração anterior. Então, você tem que ter cuidados com isso, para você conseguir o resultado com a sua equipe, você tem que saber com quem está lidando e respeitar. Continua aí, querida. Um filme que eu adoro assistir, não sei se você já assistiu, é Um Senhor Estagiário. Você já viu? Não, já me falaram desse filme. Esse filme fala exatamente do tema que a gente está falando hoje, sobre essa diversidade dentro das equipes para alcançar resultados, né? Então, assim, nesse filme, a empresa só de jovem, uma startup, então eles abrem estágios para 60 mais, para pessoas que já se aposentaram. Então eles abrem estágios, aí eles já quebram um padrão, que estágio normalmente é para quem está na faculdade, novinho, está aprendendo. Eles abrem estágios, um time de 60 mais. E eles colocam uma pessoa, um senhor, né, para cada time. Eles vão diversificando, depois vão fazendo rodízio entre as equipes, né? Para ele ter experiências em todas as áreas da empresa, uma área tecnológica e tal, de entrega de roupa, algumas coisas assim. E ele começa a ver vários conflitos, vários problemas que às vezes eram tão simples de resolver, mas os jovens, né, as pessoas que estavam ali, não conseguiam enxergar uma forma mais sutil de resolver. Às vezes até conflito. Né, até alguns conflitos que aconteciam dentro da equipe que poderiam ter sido resolvidos de forma sutil e amigável, acabava dando um problema, procrastinação, aí as pessoas não sabiam lidar com a procrastinação, e ele começou, de pouquinho em pouquinho, a desenvolver pequenos pontos que fizessem a diferença, coisas simples, como não deixar a mesa bagunçada, porque a mesa bagunçada... Você não encontra as coisas. Você não encontra as coisas, você fica com preguiça e fala, deixa pra lá, depois eu arrumo. Aí vem procrastinação, coisas assim de confiança, muito sigilo e muitas coisas. Ao ponto assim que ele percebe, dentro de várias situações, que o melhora a ele mesmo, porque ele está em processo de transformação também, né? Tendo que lidar com jovens, tendo que lidar com outro cenário que ele não estava acostumado, que era aquela coisa certinha que ele sempre tinha, tudo padrãozinho, tudo monótono, tudo certinho, e os jovens tiveram que lidar com uma outra realidade, tipo, uau, ele sabe o que ele está falando, uau. Aí começaram a pedir conselhos para ele, de como, aí até a CEO da empresa começou a pedir conselhos para ele sobre coisas desde pequenas até sobre sua vida pessoal, porque ele conseguiu agregar valor. Então, assim, é uma coisa assim que as equipes, né, como equipe, a gente precisa desse olhar. A gente não consegue enxergar tudo. Uma conversa simples com você na sua casa deu uns insights assim sensacional, coisas que a gente não consegue ver, coisas que a gente precisa de um terceiro olhar para nos ensinar. Um processo de startup, né, quando a gente vai montar uma startup hoje, que a gente já tem modelos, metodologias prontas, são processos enxutos, né? São processos simples. Você desenvolve, você testa, você vende, você mede, melhora e depois joga de novo para o mercado. Então faz esse ciclo assim. Esse ciclo ensina a gente a errar cada vez a menos, ou se errar, errar em um curto período, para você não ficar muito patinando naquele erro. E assim, essa diversidade de equipe para a gente é sensacional. Mexer com essa metodologia. Esse ciclo chama PDCA. PDCA.
P de plano, de planejar. D de do, de fazer. C de cheque, de checar. E A de action, de agir. Então, você planeja o que vai fazer, faz, quer dizer, não adianta só planejar, você tem que planejar e fazer. Isso. Aí você checa, controla se o que foi feito está de acordo com o que foi planejado. Isso. E aí você age para padronizar, ou seja, deu tudo certo, é assim mesmo. Ou checou, viu algum ponto de melhoria, algum erro, então melhora, planeja de novo, checa, faz de novo, checa, e aí e gira, a gente fala assim, e gira o PDCA. É o gira o PDCA. Gira o PDCA, sabe? Exato. É muito legal. As empresas precisam se preocupar de cuidar desse PDCA, né? De fazer. E aí, Lília, o que mais que você quer deixar de dica? O que você quer deixar para os líderes pensar, para ele conseguir melhores resultados com a sua equipe, pensando nesse tema, em cuidando da ética, do respeito e da diversidade que tem na equipe? O que você pode deixar de dica para o pessoal pensando nesse tema, hein, de hoje? Olha, o que eu posso deixar de dica é exatamente aquilo que eu procuro fazer diariamente. Primeiro, você tem que crescer como pessoa, evoluir como líder, você crescer como pessoa, crescer como ser humano, né? Porque o líder, né? Um bom líder, você tem que ter princípios. Esses princípios você traz de berço, você traz de casa, você melhora. Eu aprendi muitas coisas com minha mãe, tanto minha mãe biológica como minha mãe adotiva, como tratar bem as pessoas, como honrar, como ser gentil, ser educada. Eu aprendi que existe duas formas de se falar a verdade, a forma certa e a forma errada. Então, no momento em que você tem a razão ali na sua equipe, que você tem um problema que precisa resolver na sua equipe, e todos estão brigando ali pela razão, você chega com um tom de que você venha a melhorar, a acabar com aquele conflito. E com isso você pode falar a verdade, mas da forma certa. Tem muita gente que fala a verdade, tem líderes que falam a verdade para a gente, para o liderado, da forma errada. E se ele fala da forma errada, o liderado não vai conseguir absorver aquela informação. E se ele não conseguir absorver aquela informação, o líder, ele está boicotando os seus próprios resultados. E aí vai botar a culpa no liderado. Mas é ele que não está passando a informação correta, não encontra o jeito certo para fazer com que aquele liderado entenda, absorva e faça da forma como ele, ou até melhor, com a forma que ele pediu. E isso traz crescimento para o seu time, para a sua empresa, traz crescimento para você como pessoa, né? Então, assim, é uma coisa que a gente procura na agência, é trabalhar isso, ter proximidade com o nosso liderado, deixar ele livre para falar as coisas para a gente. Tipo, Lília, aqui você errou. Não, você errou aqui. E a gente fala, cara, nós somos muito exigentes. A gente está no mercado apanhando muitas vezes para crescer, para a gente conquistar aquele lugarzinho ao sol, né, que todo mundo busca, principalmente aqui no Brasil, que é muito complicado você ter sua própria empresa. Mas, assim... Não é aqui no Brasil, não. Qualquer lugar do mundo. É todo lugar, né, dona Sônia? É todo lugar. Mudam, mas para todo lugar. Muda a cultura, mas as dificuldades são a mesma. E assim, umas dificuldades sempre. A gente procura, né, trazer essa flexibilidade para a nossa equipe. A gente erra, sim, a gente erra. Mas assim, isso não impede de a gente buscar sempre melhorar, sempre cessar tete a tete, não de cima para baixo, sabe? Como, eu sou seu chefe e você tem que fazer o que eu estou mandando. Então, isso acontece, sabe? Isso acontece e é complicado, é complicado. Mas sabe, o líder, para você liderar, é lidar com pessoas. Administrar é lidar com recursos. E quanto definição de liderança tem centenas. Mas para mim a mais importante, a mais fácil liderar é a capacidade de influenciar o outro. Liderar é a capacidade de influenciar o outro. Influenciar o outro. Então, se você liderança, é a capacidade de influenciar o outro. Então, para você
ser líder, para você liderar, você tem que influenciar para que o outro faça aquilo que precisa ser feito. Certo? Aquilo que você gostaria de ser feito, que fosse feito e tudo. Então, você está falando, por exemplo, da forma de falar. Nós falamos de comunicação, por exemplo. Você tem que preocupar com a comunicação, com a assertividade, né? Assertividade não é agressividade. A assertividade é falar o que precisa ser falado. Tem gente que não fala o que precisa ser falado. Tem gente que tem medo de falar. Sabe? Precisa ser falado. O líder tem que falar. O liderado espera ouvir do seu líder o feedback, espera ouvir do seu líder o elogio. Ontem nós falamos sobre elogio, sobre valorização de equipe. O liderado espera isso, né, do líder. Então, o líder tem que tomar muito cuidado, porque se ele quiser conseguir bons resultados com a sua equipe, ele vai ter que não ter medo de enfrentar tudo isso. Agora, não é por isso que ele vai desrespeitar o outro, né? Exato. O respeito. Respeito é básico, é básico. Respeitar o direito do outro. Respeitar o direito do outro de ser feliz. Vamos dizer assim, mas respeitar o direito do outro. Então, quando o empresário não paga o salário em dia, ele não está respeitando o direito do funcionário de receber. Quando o funcionário falta ao trabalho sem motivo, ele não está respeitando o seu patrão. Você tem que... Agora, principalmente quando você não respeita o seu colega de equipe, eu vejo muita gente que tem um problema sério de inveja e que pega a ideia do outro e fala que é dele. Nossa, isso aconteceu já tanto comigo, nossa Deus. Então o líder tem que tomar cuidado de saber o que está acontecendo, porque às vezes ele pode perder pessoas importantes na equipe por causa disso, né? Mais alguma coisa que você gostaria de deixar de falar sobre esse nosso tema, para que os líderes melhorem os seus resultados com as suas equipes? Eu acredito que é aprender, né? Aprender sempre. Então, assim, se você precisar investir em um curso para que você amplie os seus resultados, para que você amplie a sua visão, pelo menos a sua visão, para que você tenha um acervo de conteúdo fresco. Porque assim, eu, por exemplo, eu tenho muito curso. Eu compro o curso direto, até para entender estratégia de marketing, estratégia de comunicação. E assim, quando, por exemplo, eu mesmo já me inscrevi em um curso aqui dentro da área de formação de finanças, porque é uma coisa que eu tenho dificuldade. Então, assim, trabalhar, entender algumas técnicas e tal. E assim, aprender sempre. Se precisar você comprar um curso para que você separe ali, às vezes você está cansado, mas separa ali um tempinho para você estudar, para você beber água limpa e refrescar a sua mente com conteúdo, com insights novos. Isso com certeza, não só você vai crescer, mas o seu time também, porque aquilo que você bebe, você começa a pensar sobre aquilo e depois você vai começar a colocar aquilo para fora. E quem está perto de você vai ver esse crescimento, vai ver a sua evolução, e isso você vai conseguir otimizar aí os resultados, o seu potencial de equipe, enfim. Então, se tiver que investir em cursos, invista, né? A gente nunca sabe tudo. Então, enfim, é a geração aí que tá... Essa geração nova, ela tá para isso, ela faz muito curso, ela vê muito vídeo, ela busca muito conteúdo. É a nossa moeda de troca hoje. Você está enganada. Isso não é coisa dessa geração. É verdade. Não é dessa geração. Mas o que eu falo assim, dessa geração, porque assim... Eu tenho só o dobro da sua idade. Muito bem. Eu fiz 4 cursos de pós-graduação, eu fiz mais de 100, eu fiz uma centena de cursos, não sei quantos cursos. Você é fora da curva. Eu tenho uma pasta desse tamanho assim de certificados. Olha isso, cara. E eu fiz curso digital,
Eu sou realmente uma pessoa à frente do meu tempo, eu sou uma pessoa fora da curva, mas não sou a única. Exato, Tem exato. muita Ah, gente sabe, agora. dona Sônia, Ah, a a gente turma, estava no instituto onde faz curso de empreendedorismo, né, dentro da área digital, como você desenvolveu o seu negócio, para 60 mais. E assim, eles estão entrando em AD, e o pessoal está fazendo curso, faz prova, faz teste, tudo online. Assim, tipo assim, aham, ó, já trabalhei minha vida, eu já fui, é advogado, aham. é isso, é aquilo. Falar assim, eu já trabalhei muito, já cumpri o que eu precisava cumprir, agora eu vou fazer aquilo que eu quero. Aí monta um negócio nada a ver com o que tinha, mas vai estudar, vai aprender, vai desenvolver. É muito lindo, é muito Sabe o lindo. que acontece? Quando eu falo da diversidade da idade, também das gerações e tudo nas empresas, que o líder tem que tomar cuidado e trazer, muitas vezes ele não pode ter barreira, sabe? Ele tem que ter cuidado. Ele fica preconceituoso que não vai querer uma pessoa mais velha, não sei o quê, de repente, ele nem sabe, mas está perdendo, né? A experiência. Mas o que acontece? Você sabe, tem o idoso e o velho. Hum, Eu não sou velho, eu sou idosa. Idoso tem a ver com a idade. Ser velho tem a hum, ver com a pessoa não ter mais sonhos, não ter uhum, mais vontade de aprender, não ter mais. E isso tem pessoas de 20, 30 anos que é velho, entendeu? Então, uhum. você tem que É saber isso, que tem eu pessoas tenho. que querem aprender independente das coisas, porque eu falo, inclusive, para as pessoas que precisa cada vez mais desaprender, Uhum. deixar sair coisas para entrar coisa nova. Por É o exemplo, copo meio eu, vazio, né? eu fiz curso de Entendi. datilografia, era assim, A, S, D, F, G, espaço, cedilha, L, K, J, H, espaço. Eu era uma ótima datilógrafa, mas eu tenho que esquecer isso. Não funciona, não vale para mais nada para hoje, né? Você tem que deixar as coisas. Mas isso, vocês jovens também, porque às vezes você está numa profissão e resolve mudar, porque de repente você descobriu que não era aquilo que te agradava tanto. E para Uhum. mudar, você às vezes tem que deixar, né, alguma coisa para lá. Ô, Lília, você acredita que o nosso tempo já está para acabando? Sério? Ó, Sério? É. É porque eu não gosto de ficar uma hora, não. E já temos quase 50 minutos de live. puxa, passou rápido, hein? Sabe por quê? É porque o papo tá gostoso, vai fluindo e a gente conversa, a gente nem vê o tempo, né? O É isso papo tá aí, dona gostoso. Sônia. Eu adoro conversar com você, você sabe disso. Olha, eu queria agradecer, né? Eu queria agradecer demais a sua disponibilidade de estar aqui. Eu falo que todo dia eu vejo, se eu ver alguém ali que me interessa conversar alguma coisa, eu chamo, se a pessoa quiser, venha. Que bom que você topou vir aqui, Que porque fez a sala isso? ficar mais agradável, né? E trazer mais conhecimento. Você quer deixar a última dica? Gente, Agência em Foco é o Instagram da minha amiga Lília, né, que é da Agência em Isso. Foco, o meu, tudo meu das minhas redes sociais, tudo é rede. Meu site é Sônia Jordão, meu canal do YouTube é Sônia Jordão, meu LinkedIn é Sônia Jordão, fanpage é Sônia Jordão. O meu privado eu coloquei eu traço Lília Santos, que já tinha uma Lília Santos lá, e eu fui coloquei eu. De repente eu vou botar eu, Sônia Jordão. Eu sei. Da Mas você quer Luciana deixar também. alguma dica de ouro, ainda mais alguma coisa para o pessoal? E aí eu vou agradecer e depois eu finalizo com o pessoal. Você quer deixar falar mais alguma coisinha para o pessoal? Dona Sônia, eu quero só agradecer pela oportunidade. Se me ver por aí também, na live, eu estiver passando, pode me chamar, que eu estou sempre aqui presente. Apesar da correria que a gente tem que parar para os amigos, para as pessoas que a gente admira, que a gente respeita. Eu respeito muito a senhora, eu admiro muito, muito, muito a senhora. Muito obrigada. E assim, você mora no meu coração. E uma coisa Você que eu também levo mora no meu coração.
eu levo para a minha vida, é uma coisa que é uma frase que a gente fala muito, e eu acho que vocês já ouviram a gente falar várias vezes, mas é a frase, eu tenho duas, na verdade, mas a primeira é: você tá com medo, vai com medo mesmo. Se não estiver pronto, vai, dá o primeiro passo, dá o segundo, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, porque as coisas vão se ajeitando, vão se ajeitando. Então, assim, tá com medo, não tá tudo pronto, tá com dificuldade, vai a si mesmo, porque as coisas vão se ajeitando. E uma outra coisa que é uma coisa particular minha também, que eu gosto muito, que o pessoal também já ouviu muito falar, é uma frase que eu uso, né? Mire na lua, se você errar, estará entre as estrelas. Eu adoro essa frase, não é minha, né? De um livro que eu li, se eu não me engano foi o Criação de Riquezas, mas eu peguei essa frase para mim e isso me ajuda a sonhar alto, a sempre estar evoluindo do ponto onde eu estou. Então é isso. Obrigada pela oportunidade. Entre essas duas coisas que você falou aí, eu costumo dizer o seguinte: no mundo de hoje você tem que sair, você está no avião e levantar voo e depois vai acertando a rota ali do que é que você vai fazendo, né? Que você falando, vai mesmo. E em relação à estrela, eu falo que é sonhar pequeno e sonhar grande ao mesmo trabalho. Então, sonha grande. Sonha grande. Verdade. Valeu demais. Obrigada, querida. Beijos. Prazerzão estar aqui com você, viu? Com vocês, na verdade. Está todo mundo online aí. Obrigada mesmo. Agora você pode dar um tchau, sair. Eu vou continuar e dar tchau para o pessoal, vou ainda terminar e deixar mais algumas mensagenzinhas. Você pode dar o seu sair fora. É isso aí. Lília estava aqui, obrigada. Beijo, pode sair. E depois eu tô saindo. Vai com Deus. Com Deus. Tchauzinho. Obrigada. Obrigada, querida. Nossa, que coisa boa, né? A Lília. Gente, eu falei desde o primeiro, eu falei, se eu tiver algum especialista de alguma área, em cada dia que eu conheço dos meus amigos, né? Se eu tiver aqui, eu vou chamar. E cada dia eu estou chamando uma pessoa, está sendo tão legal. Olha, que coisa boa, né? Gente, que coisa boa. Muito, mas muito obrigada por você estar aqui comigo. Muito obrigada para todo mundo. E qualquer dúvida, manda pergunta para a gente, participe. Ficarei muito feliz em responder qualquer dúvida que você tiver na área de liderança, que é onde eu sou especialista, né? É minha paixão, sou apaixonada por liderança. Então, um abraço. Fiquem com Deus. Seja muito bem-vindo e muito obrigado por sua participação.